Do capítulo 17, Sede perfeitos. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas defrontam-se neste caso. O dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências, quase tão insensatas uma quanto a outra. Na qualidade de espíritos, seres espirituais, que somos imortais, a viver uma experiência material, é natural que nós tenhamos que aprender a conviver com estas duas naturezas. Uma é uma natureza essencial, relativa àquilo que nós somos. Outra é algo que é temporário, transitório. No entanto, não deixa de ter a sua importância. Compreendendo a nossa natureza espiritual, nós mais facilmente compreenderemos também como nos posicionar diante de algumas necessidades materiais que advêm da nossa natureza ou da nossa condição de espírito num corpo físico. Durante muito tempo, pensou-se que na carne estava o problema. Era na carne que estava a tentação. E então isso levou muitos religiosos mais radicais, digamos assim, a praticar a punição do corpo, com, por exemplo, a automutilação. Como se o corpo fosse a fonte dos nossos erros, fosse o culpado pela nossa fragilidade diante das tentações, diante das coisas materiais, etc. E, de facto, o corpo tem as suas necessidades. Nós precisamos de nos alimentar, precisamos de nos agasalhar, precisamos, enfim, de garantir uma série de condições para que o corpo continue a trabalhar, a funcionar e a viver. E não é por acaso que essas necessidades mais básicas para a sobrevivência estão associadas a sensações prazerosas, justamente para nos incentivar, a nós e a todas as espécies que vieram antes de nós, a justamente satisfazer essas necessidades. Isto está lá no Livro dos Espíritos. Certas necessidades dão prazer justamente para que as criaturas as saciem. Então nós sentimos prazer em comer, em descansar, em sexo, etc., justamente para que essas funções sejam cumpridas e assim nós consigamos assegurar a sobrevivência do nosso corpo e a continuidade da nossa espécie através da reprodução. Portanto, tudo isso faz parte da nossa condição, mas a verdade é que, e isto é algo que a doutrina espírita nos mostra com muita clareza,
é que o Espírito preside a tudo. O Espírito é a causa. A matéria é o efeito. Então, não há nenhum comportamento ou hábito que nós pratiquemos que seja fruto do nosso corpo. Isso não existe. Na condição em que nós estamos, na condição de criaturas já dotadas de razão, de consciência e de livre-arbítrio. O espírito é criador. O pensamento comanda a vida. E, portanto, não há nada que nós façamos que possamos atribuir puramente ao corpo. Eu faço isto porque o meu corpo pede. Nós podemos ter determinados apetites, mas nós, quando fazemos, é porque a nossa vontade consente. Nós fazemos porque queremos, porque decidimos fazer, porque consentimos fazer. Isto porque o nosso espírito está sempre no comando. Mesmo quando esse comando é frouxo, mas ele está no comando. Portanto, não faz sentido, à luz da doutrina espírita, responsabilizar o corpo pelo que quer que seja, porque o corpo é apenas um instrumento. É como alguém pegar num instrumento musical e toca, e soa mal ou soa bem, e dizer não, é porque o instrumento é muito bom. Não, o instrumento é o que é. Nós é que podemos ter mais ou menos habilidade para extrair dali uma boa sonoridade. E é claro que o instrumento poderá ter as suas limitações. Mas mesmo aí, alguém que é hábil extrairá de lá algo que alguém inábil ou incompetente não consegue. Então o nosso corpo é um instrumento, puramente. E nós, na condição em que nos encontramos, ao longo do nosso percurso evolutivo, nós usufruímos de um corpo físico e de corpos sucessivos porque ainda necessitamos da experiência material. Nós precisamos da experiência material por agora, porque a experiência material ajuda-nos a educar o nosso pensamento. Ajuda-nos a aprender, a dominar esta faculdade que nós temos de pensar. Mas não é só pensar no ponto de vista do raciocínio. É pensar com tudo o que isso implica a nível de intenção, vontade, atenção, sentir. Tudo isso está na mente. No corpo nós temos uma condição que nos facilita bastante fazer esta aprendizagem. Quando nós estudamos através das obras mediúnicas, nomeadamente a obra de Francisco Cândido Xavier, mas outras também, como por exemplo de Ivone Pereira, é-nos descrito em várias delas o quanto no mundo espiritual tudo ao redor do espírito reage de forma muito mais acelerada e intensa ao pensamento do espírito. Porque o pensamento é uma força criadora. É claro que no plano material, o poder do pensamento precisa de mais tempo para produzir efeitos na matéria.
porque a matéria é densa, é assim mais grosseira, mais pesada. Mas no plano espiritual, a matéria que compõe o plano espiritual é muito mais rarefeita, digamos assim. É menos condensada, é mais fluida, mais plástica, tem plasticidade e, portanto, reage, responde de forma muito mais rápida e intensa ao nosso pensamento. Assim, como analogia, pensemos no seguinte: a água é uma força. Para a água alterar a forma de uma rocha, são precisos centenas ou milhares de anos. Mas para a água alterar a disposição da areia é quase imediato. Então pensemos na água como o nosso pensamento, o símbolo do espírito. A areia é como se fosse a matéria no plano espiritual e a rocha é a matéria no plano material. Então o pensamento tem sempre efeito. Mas dependendo da matéria ser mais ou menos densa, esse efeito poderá ser mais ou menos imediato. No plano espiritual, daquilo que estas obras nos dão a entender, estes efeitos são muito mais imediatos, muito mais intensos. Tanto no exterior, quanto no próprio corpo espiritual, ou perispírito, que é o corpo que nós conservamos depois de desencarnarmos. Nós continuamos a ter um corpo com uma forma, com nariz, com olhos, continuaremos a usar roupas para onde formos, portanto não precisamos ficar assustados. Nós temos um corpo espiritual, que nos acompanha por muito mais tempo do que o corpo material. E esse corpo espiritual responde também de forma muito mais imediata aos nossos pensamentos. E aqui nós começamos a ter luzes, por exemplo, sobre o efeito do pensamento na nossa saúde, no nosso equilíbrio orgânico, em que determinados pensamentos atuam em certas regiões do corpo. Se esses pensamentos, quanto mais doentios eles forem, mais prejudicam essas regiões do corpo. Então, se forem pensamentos de intemperança, de crueldade, de inveja, de desespero, diz Emmanuel que vão enfraquecer a nossa imunidade, vão atuar no nosso corpo, enfraquecendo-o em determinadas regiões. É claro que não é por nós hoje termos um pensamento de desespero que imediatamente o nosso corpo fica doente. Mas se nós criarmos o hábito de cultivar determinados estados mentais e emocionais por muito tempo, mais tarde ou mais cedo, isso terá um efeito no corpo, provocando doenças, desequilíbrios orgânicos sérios, provocando o enfraquecimento da imunidade e, por isso, a suscetibilidade a determinados agentes patogénicos. Então, estando na Terra, estando num corpo físico, o corpo físico contém os efeitos do pensamento, de modo a que estes efeitos sejam mais lentos. E a matéria à nossa volta também responde de maneira muito mais lenta à ação do nosso pensamento. Por isso é que, se nós quisermos alterar um edifício, não vamos apenas pensar, nós temos que pensar, temos que conceber, temos que mobilizar a energia da imaginação, da técnica, da decisão, do planeamento, da estratégia, mas depois teremos que nos servir de instrumentos materiais,
para provocar essa alteração. Temos que pegar nas ferramentas e fazer força, carregar o que tivermos que carregar, destruir o que tivermos que destruir e mobilizar materiais concretos para poder fazer as alterações que precisamos. Mas tudo começa no pensamento. Mas o pensamento por si só não vai atuar no mundo exterior. Então, estando aqui na Terra, nós temos a oportunidade de estar num ambiente em que, de certa forma, os efeitos da nossa mente são suficientemente lentos para nos dar a oportunidade de processar e compreender e corrigir a nossa forma de pensar, sem ficarmos esmagados por ela. Há um exemplo extremamente forte e elucidativo que está no livro Memórias de um Suicida, que já mencionámos várias vezes, em que se conta que estes irmãos que se suicidaram e que foram parar a uma determinada região se encontram durante algum tempo, alguns anos, num estado de desequilíbrio tal que os leva a mentalmente reviver a forma como puseram termo à própria vida. Então o autor ilustra assim: aqueles que se mataram pelo fogo, de repente ficavam rodeados em chamas. Aqueles que se tinham suicidado numa linha de comboio, de repente eram tomados por um objeto e o seu corpo ficava dilacerado. Aqueles que tinham morrido por afogamento eram frequentemente tomados por um caudal que passava repentino e os levava. E diz, para confusão de todos ao seu redor. Ou seja, eles pensavam, reviviam pela memória, e aquilo que eles pensavam materializava-se, e todos à sua volta testemunhavam. Então isto ilustra como o pensamento cria. Ora, como é que nós temos a capacidade, numa circunstância destas, de equilibrar o pensamento, se estamos permanentemente a ser esmagados pelos nossos próprios pensamentos? É muito difícil. E por isto é que estes irmãos passam anos, até que estas lembranças se vão perdendo a força e eles tenham condição de ser auxiliados. Então isto ilustra como, no plano espiritual, os efeitos do nosso pensamento são tão rápidos e tão intensos. Aqui não. Aqui nós estamos como que protegidos, relativamente protegidos, da nossa mente. E mesmo assim, nós sofremos com os nossos pensamentos. Quantas vezes e quantos de nós ficamos com insónia porque não conseguimos parar de pensar nos problemas, nas preocupações, nas coisas que temos que fazer. E à meia da noite acordamos para ir beber um copo de água, ou ir à casa de banho e de repente começa a pensar naquilo tudo e não para e nós não conseguimos voltar a dormir. E nós não conseguimos dominar o pensamento.
Quantas vezes ficamos com mágoas e não conseguimos parar de pensar naquilo que o outro nos fez? Ou com raiva de alguém e não conseguimos parar de pensar? E de sentir, porque para o nosso cérebro não há diferença. Nós pensamos, sentimos, e é como se estivéssemos a viver aquela situação novamente. Porque a criamos mentalmente, embora ela não se materialize à nossa volta, mas para nós, no nosso mundo interior, é a mesma coisa. E nós não conseguimos simplesmente desligar o pensamento. Porque isto requer treino, prática, exercício de estarmos no presente. Nem no futuro a pensar no que vai acontecer, no que poderá acontecer e no que é que nós vamos fazer se acontecer. Nem no passado a reviver aquilo que já não é realidade. Foi realidade um dia, mas já não é realidade. Não faz parte do aqui e do agora. Agora, o que é que seria se nós estivéssemos a passar por tudo isso, com esta mente indisciplinada, fora do nosso corpo? O que é que nós atrairíamos sem a proteção do nosso corpo físico? Nós aqui temos a possibilidade de olhar para fora, ir fazer coisas que nos ocupem, que nos desviem a atenção. Pôr uma música, ligar a televisão, ir falar com este, com aquele, sair, dar uma volta, distrair-nos com o mundo exterior, com o mundo material. Mas no plano espiritual, nós estamos connosco mesmos, tal como somos. Não há como fugirmos de nós mesmos. Os nossos pensamentos ficam assim, translúcidos, transparentes, nítidos. Não há como esconder. Nem de nós, nem dos outros. Somos nós tal qual somos. Então, para que nós possamos fazer esta aprendizagem de uma forma produtiva, nós temos a bênção de um corpo que nos permite, assim, num ambiente mais protegido, onde os nossos sentidos vão limitar a nossa percepção, aquilo que nós conseguimos ver, tocar, para nós não nos distrairmos com aquilo que não é essencial. Então nós passamos a ter acesso apenas a uma parcela reduzida da realidade. E já dar conta só desta realidade dá-nos muito trabalho, muito suor e muitas lágrimas. O que é que seria, o que é, quando nós temos acesso a mais do que isto? Muitos não dão conta. Então, nós estamos num ambiente protegido e abençoado para podermos fazer a aprendizagem que é mais necessária e mais urgente para cada um de nós. E por isso o corpo é uma bênção. O corpo físico é uma bênção. É uma bênção porque nos permite viver uma experiência mais didática, produtiva, útil. Até mesmo quando esse corpo é portador de determinadas fragilidades ou imperfeições. Porque o espírito, através do corpo espiritual, atrai
as características genéticas que estão disponíveis nos progenitores e que são mais adequadas e que melhor ressoam com a condição que o espírito traz naquele momento. Então, se aquele espírito, aquela consciência tem, digamos assim, uma lesão devido a determinados erros do passado, que se traduzem agora em complexos de culpa e que vão afetar determinada área do corpo perispiritual, que está relacionada com a ação que a pessoa cometeu e que gera a culpa. Existe nessa região do corpo espiritual uma fragilidade. E as células do corpo físico vão traduzir essa fragilidade. As características genéticas vão ser atraídas de acordo com essa fragilidade, porque nós atraímos, o espírito atrai tudo, até as características físicas. Por isso nós vemos muitas pessoas que parece que são completamente diferentes dos pais, não trazem determinadas doenças hereditárias, do ponto de vista físico também são diferentes, e outras são iguais. E nós pensamos, é genética. Não, é afinidade espiritual ou não. O espírito atraiu aquilo que precisava, atraiu de acordo com a sua condição interior. Para que obtivesse o corpo mais adequado a si mesmo. E todos temos o corpo que precisamos. Porque são justamente essas características que o corpo traz que nos vão levar a fazer determinadas aprendizagens e muitas vezes que nos vão proteger de determinados caminhos que nós percorreríamos se tivéssemos saúde plena e que nos levariam a cair novamente. Então, muitas doenças, muitas deficiências, muitas imperfeições servem para nos proteger de determinadas fragilidades que não estão no corpo, mas estão dentro de nós. Então, o corpo é uma bênção e é um instrumento do qual nós precisamos cuidar. Cuidar. Embora nós sejamos espírito e as necessidades do espírito venham em primeiro lugar, as necessidades do corpo não perdem importância. Não são as mais importantes, mas têm importância. E nós precisamos saber equilibrar as duas coisas e saber posicioná-las no lugar certo. E, portanto, não é desprezo total pelo corpo porque eu sou um espírito imortal e eu vou evoluir na direção de Deus e o corpo não interessa para nada. Interessa porque sem o corpo nós não evoluiríamos. Pelo menos com a segurança e com a velocidade com que podemos fazê-lo aqui. Nem o contrário, não sou aqui, sou corpo e, portanto, o espírito não interessa. Vou viver para cultivar o corpo. É uma inversão completa de prioridades. Então a sabedoria está em equilibrarmos as duas coisas. Cuidarmos do espírito, obviamente, mas também cuidarmos do corpo, porque o corpo é o instrumento através da qual o espírito, nós, podemos, por agora, atuar no mundo e viver as experiências que necessitamos. Se nós formos negligentes, vamos ter que lidar com um instrumento que poderia estar em melhores condições e que nos vai causar problemas desnecessários. Porque já basta aquelas dificuldades que nós não temos como evitar.
Se ainda formos acrescentar a essas outras, só estamos a agravar a nossa condição. Então, por exemplo, André Luiz conta-nos no livro Nosso Lar, em relação a si mesmo, que ele chega ao mundo espiritual na condição de suicida indireto. Ele fica muito espantado. Mas como assim? Como assim? Eu desencarnei com um problema intestinal. E o benfeitor espiritual explica. É verdade. Mas esse problema foi agravado pela sua intemperança no trato com os outros e por comportamentos na área da sífilis. Se tivesse tido mais cuidado na relação com os seus semelhantes, talvez, ou provavelmente, teria ficado muito mais tempo. Esse problema teria vindo mais tarde e teria permanecido mais tempo no corpo. Porque os seus pensamentos acabaram por acelerar aquela doença, aquela fragilidade que ele já trazia consigo. Então isto é para ilustrar como nós muitas vezes agravamos os problemas pela nossa forma de pensar, pela nossa negligência, pela nossa invigilância e também pela nossa ignorância por não sabermos que a maneira como pensamos influencia a saúde do nosso corpo. Então, para que nós possamos permanecer nesta existência o mais tempo possível e usufruir das experiências que ela oferece para nós evoluirmos, nós precisamos fazer o nosso melhor para que o nosso corpo acompanhe. E isto significa cuidar, em primeiro lugar, da nossa forma de pensar. Para não cultivarmos determinados pensamentos e sentimentos desequilibrados que possam agravar a condição do nosso organismo. E depois, é claro, cultivar bons hábitos de saúde, que hoje nós temos muito conhecimento aí fora para perceber a importância do sono, de uma boa alimentação, sem excessos, de atividade física, que permita manter a máquina a funcionar. Não precisamos de ir para o ginásio e ficar Arnold Schwarzenegger. Mas enfim, daí a também ficarmos sentados o dia todo, vai uma grande distância, não é? E hoje a nossa vida é uma vida muito sedentária. A gente dorme, levanta-se, põe-se no carro, sai do carro, senta-se numa cadeira, sai da cadeira, entra no carro, sai do carro, senta-se no sofá. E depois deita-se na cama. E por aí pelo meio dá assim uns passos daqui para lá. Mas é muito sedentário. E nós começamos a ver os problemas que isso traz mais à frente. Então, cultivar bons hábitos não é só uma questão de estarmos de preocupação estética. Não, é uma questão mesmo de longevidade e garantir que estamos com o corpo em condições de realizar aquilo que nos propomos e que desejamos realizar na nossa existência. Se nós quisermos trabalhar, servir, nós temos que ter um corpo que permita, que aguente. Porque senão é como termos um excelente músico que pega num violino sem cordas, todo empenado. Ele pode ser muito habilidoso, mas o instrumento, coitado, não dá. Não dá. Então,
a visão espírita desta questão é uma visão equilibrada. Não há nenhum fundamentalismo. Nós sabemos que somos seres espirituais, mas também sabemos dar às coisas materiais a importância real que elas têm, compreendendo que estão ao serviço do Espírito. Não são uma finalidade, estão ao serviço do Espírito e, por estarem ao serviço do Espírito, têm a sua importância. Têm a sua importância. O corpo é uma dádiva de Deus para nós. Cabe-nos cuidar. E isto aplica-se a todos os recursos materiais de que nós podemos usufruir. São uma dádiva. Existem para nos servir. E por isso nós temos o dever de cuidar deles. De cuidar deles. Cuidar do nosso corpo, cuidar do planeta, cuidar do mundo à nossa volta. Cuidar. Então, que Jesus continue a amparar-nos e a iluminar-nos, sobretudo nesta relação que nós estabelecemos connosco mesmos, para melhor compreendermos a nossa condição de indivíduos na vida material e, com essa compreensão, conseguirmos perceber o que é que nos cabe realizar, o que é que nos cabe cuidar e valorizarmos todas as dádivas, todos os recursos, todas as bênçãos que Deus todos os dias coloca à nossa disposição para nos ajudar no nosso processo evolutivo e no nosso processo de aperfeiçoamento na sua direção. Muita paz.